Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de número 121. Galera, hoje o nosso episódio ele vai ser um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque essa trajetória de 120 episódios já concluídos, nós estamos na gravação do nosso episódio de número 121. Nós vamos apresentar toda a nossa trajetória, como foi o início do nosso podcast, o reconhecimento que nós já tivemos, players que nós já trouxemos aqui a estarem presentes e contarem seus momentos, para que a gente possa estar cada vez mais não somente fomentando, mas compreendendo e apresentando soluções para as empresas de parceiros, clientes e amigos e você que nos acompanha. E, por sinal, acompanha aí, produção. E ela passa para as pessoas que separam o pedido. A operação, né? A operação todinha de separar o pedido. Tanto de Fortaleza quanto de fora. Boa. Quando, no começo do mês, às vezes no meio do mês, a gente realmente precisa de mais gente, porque é quando que a gente tem um CRM muito bom. Quando tá uns 7 dias acabando, a gente manda uma mensagenzinha com desconto. Aí a gente já sabe os dias exatos que tem uma procura maior. Aí a gente coloca outras pessoas de outros setores para dar uma ajudada lá. Entendi. Dá uma realocada, né? É. Boa. Esse lance do CRM é realmente um grande diferencial. Porque quando você tem uma validação do produto, tu já consegue logo de cara fazer com que a pessoa não perca o ciclo, né? Pode-se dizer que uma pessoa como eu, se você deixar de me oferecer ou eu não seja algo ali que eu tenha que realmente tomar, eu acho, na correria passa despercebido, você acaba não indo atrás. Só que quando é algo que você vê um diferencial em você, como é o caso do que eu tenho visto, sabe, Manuel? Você vai atrás. Sentido se você avançar, né, Lucas? Lógico. E ali qual o propósito da vida? E aí naquele dia foi isso, cara. Eu compartilho com você a primeira vez que eu falo assim, o que é de fato aquele momento pra mim. Aquele momento foi a última parcela do prédio da minha empresa. É muito sangue ali, é muita energia, né, cara? E passa um filme na cabeça, não passa? E foi uma vitória, foi uma grande vitória. E eu ainda digo de mais, muitas cara, que virão. ainda começou agora mesmo. Com certeza. Não pode achar que, eu digo que eu sou muito bom, mas eu não sou ótimo. Sim. Sou bom, cara, em muita coisa. Mas no momento que eu digo que eu sou ótimo, eu me acomodo. Se acomoda, é isso mesmo. Né? Essa camisa do Brasil, eu tinha a arte da de 2022. Eu não quero. Não, vamos desenhar a atual. Então, mas é só um detalhe e outro. Muda. Meu irmão, ou é ótimo, ou a gente não faz. Ó, azul da Lorena aí. Cliente, essa segurança de que a gente realmente conhecia, né, o negócio. Porque não é só vender, tá aqui a proposta. Você precisa passar todo um conhecimento, o que vai trazer de benefício para o cliente, qual é a metodologia de ação que vocês vão utilizar, né, quais são os seus processos em algumas situações. Então, hoje, quando a gente vai fazer, mesmo que seja uma residência, uma empresa, depois a gente sempre passa, olha, a gente é de cima para baixo, para fora, você atentar aos detalhes, você não pode passar uma fibra branca, você não pode passar uma fibra verde no vidro, porque vai arranhar. Então, tudo isso, quando o colaborador ele entende que, poxa, o dono conhece, ele gera aquele respeito, gera aquela confiança. Autoridade, né? Então, é isso que eu passo também. A gente passa para os nossos supervisores, né? Passa para a coordenação operacional, para que a gente consiga realmente replicar cada vez mais, a gente consiga manter sempre nossas atividades. Hoje a gente atua fazendo limpeza pós-obra também, para o imóvel seu como garantia e capitalizar a empresa. Imagina, você usou um ativo que não tem juros, tem taxa de administração, vamos botar aqui 25% no período inteiro, comparado a um CDI que você paga um juro de 2% ao mês. O empresário se capitaliza dessa forma. Então, hoje, a diversidade de ativos que a gente usa como maximizar, alavancar um patrimônio, sempre eu pergunto ao cliente, o que é que você tem de imobilizado hoje no seu nome? Porque isso é bom. A gente às vezes pode fazer um crédito, uma garantia do imóvel, né, que é um home equity que a gente chama. É um crédito muito mais barato, fica na casa de 1 ponto alguma coisa ali, 1,30. Então é muito mais barato para você fazer um capital de giro do que você fazer com garantia dos próprios investimentos. Imagina. Então sempre gostei, terra, sempre será terra, não venha me dizer outra coisa. Eu acho que a inflação ao longo do período, que é uma coisa que também o pessoal não leva em consideração, eu ganho 14% nominal. Cara, mas o quanto disso é real, descontar da inflação? Então você... Cara, esse ano é um ano de estruturar. Sim. É um ano de você olhar para o seu negócio e reimaginar o design dele. Cara, quais são os meus processos internos hoje? Vão suportar a mudança de mercado ano que vem?
É melhor começar a fazer isso agora do que esperar o ano que vem. Sim. Quem eu tenho que contratar, quem eu tenho que preparar, quem eu tenho que demitir. Porque se eu sei que eu tenho que demitir, eu tento recuperar. Não recuperei, eu tenho um tempo, eu não preciso demitir no susto. Perfeito. Eu estou com um repor alguém da minha equipe. Tem que buscar uma rede um grupo de ajuda quase, né? Grupo de ajuda, Um grupo de ajuda ali. Então, como a gente conversou no começo, né? Eu tive na Unifor, na administração, pessoas que estavam no meu mesmo meio. Sim. Quando você sai um pouco perdido, o que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço? No MBA, do mesmo jeito, você tem ali um grupo mais qualificado ainda. Sim. Mas quando você não sai, ou não tem nem a faculdade, nem também tem uma pós, e você quer ali... E ela passa para as pessoas que separam o pedido. A operação. Né? A operação todinha de separar o pedido. Tanto de Fortaleza quanto de fora. Boa. Quando, no começo do mês, às vezes meio do mês, a gente realmente precisa de mais gente, porque é quando que a gente tem um CRM muito bom. Quando tá uns 7 dias acabando, a gente manda uma mensagem com desconto. Aí a gente já sabe os dias exatos que tem uma procura maior. Aí a gente coloca outras pessoas de outros setores para dar uma ajudada lá. Entendi. Dá uma realocada, né? Boa. Esse lance do CRM é realmente um grande diferencial. Porque quando você tem uma validação do produto, tu já consegue logo de cara fazer com que a pessoa não perca o ciclo, né? Pode-se dizer que uma pessoa como eu, se você deixar de me oferecer ou eu não seja algo ali que eu tenha que realmente tomar, eu acho, na correria passa despercebido, você acaba não indo atrás. Só que quando é algo que você vê um diferencial em você, como é o caso do que eu tenho visto, sabe, Manuel? Você vai atrás do teu. O que é que garantia o evento que você foi lá? Teve um evento que nós fizemos, que nós falamos sobre inteligência artificial, vendas, marketing digital para empresas. Sim. Né? Foram muitos empresários, foram industriais, os restaurantes, enfim, os principais consultores empresariais de vendas estavam lá conosco. Mas o que é que garantia que aquelas pessoas todas iriam? Tanto é que tinha até gente em pé do lado de fora. Eu fui uma das. Mas o que é que eu quero dizer, Depois Lucas? Mas como? Depois foi que eu sentei ali, consegui um cantinho ali. Pronto, mas o que é que eu quero dizer? Podia não dar ninguém, pô. Sim. Podia não dar ninguém. É um risco. Perfeito. Mas, cara, se derem 5 pessoas, como já aconteceu, em eventos que a gente promoveu, tiveram 5 pessoas e saíram bons negócios. Sempre sai. Sempre sai. Então vai lá e faz, né? Então, se mostra, né? Então, se tá parado, se de repente não tem não tá tendo um bom resultado no teu. O que é que garantia o evento que você foi lá? Teve um evento que nós fizemos, que nós falamos sobre inteligência artificial, vendas, marketing digital para empresas. Sim. Né? Foram muitos empresários, foram industriais, os restaurantes, enfim, os principais consultores empresariais de vendas estavam lá conosco. Mas o que é que garantia que aquelas pessoas todas iriam? Tanto é que tinha até gente em pé do lado de fora. Eu fui uma das. Mas o que é que eu quero dizer, Lucas? Mas como? Depois foi que eu sentei ali, consegui um cantinho ali. Pronto, mas o que é que eu quero dizer? Podia não dar ninguém, pô. Sim. Podia não dar ninguém. É um risco. Perfeito. Mas, cara, se derem 5 pessoas, como já aconteceu, em eventos que a gente promoveu, tiveram 5 pessoas e saíram bons negócios. Sempre sai. Sempre sai. Então vai lá e faz, né? Então, se mostra, né? Então, se tá parado, se de repente não tem não tá tendo um bom resultado no giro mais barato, às vezes no BNDES, né? A gente estrutura o cliente a fazer esse crédito lá. Às vezes uma alavancagem patrimonial, se não for com curto prazo, com consórcio que não tem juros, mas tem uma taxa de administração baixíssima comparada com o CDI. Então tem algumas operações que a gente pode ajustar. Fluxo de caixa, por exemplo, descontado de IOF, que pouca gente conhece, então a gente usa bastante. A empresa que já tem um giro ali de pelo menos R$200 mil por mês no caixa dela, e ele consegue operar esse dinheiro em 15 dias, a gente tem operações no BTG que a gente consegue fazer isso sem IOF. E aí aquele arroz com feijão bem feito. Bom, o CDB de um bom banco, né, como liquidez, ou um fundo de investimento de uma casa grande, né, que você consegue ter ali a liquidez na mão, mas, cara, é muito pessoal e personalizado. Então a gente precisa sentar com o empresário, né, e ver como é que a empresa gerencia ali o risco do dia a dia, e a gente desenha uma estratégia bem personificada. Entendi. Cara, isso, a gente entra num abismo sem fim. Sem fundo. Porque no final das contas a gente tá deixando de viver pra gente
pra viver pro próximo. Então, assim, é uma parada muito doida. Quantos e quantos empresários hoje estão com a faca no pescoço por conta disso e não tomam atitude dessa por causa de ego, de orgulho? Então, assim, meu irmão, hoje eu tô pouco preocupado com carro. Graças a Deus que isso daí posso dizer que é o mínimo, né? Mas seja casa, seja carro, seja o que for. Hoje eu tenho algumas prioridades. Sim. Plano de saúde eu não deixo de pagar. Lógico. Um seguro de vida eu não deixo de pagar. Um seguro de um carro eu não deixo de pagar. Porque Educação pra da mim isso filha. é educação da filha. Isso é prioridade. Com certeza. É mais fácil eu andar a pé do que deixar de fazer isso. Então, o que é que eu faço hoje? Eu trabalho pra me se sentir bem. Perfeito. Eu trabalho pra me se sentir bem. Realizar. Né? Quando eu falo me sentir bem, é em todos os aspectos. É saber que o meu trabalho tá fazendo. Eu não digo nem como é que ela tá ganhando, né? Como é que ela tá sobrevivendo. Uhum. Porque hoje, contratar um funcionário é no mínimo 3 mil reais no final das contas. Sim. Se você for contratar para um comercial, se for uma pessoa boa, você vai ganhar seus 4, 5 mil, 10 mil reais, dependendo da situação. Sim. E como é que eu vou escalar o meu negócio com todo esse custo e risco? Porque quando fala hoje, infelizmente, esse direito trabalhista virou um mercado também. Então também tem essa possibilidade dos riscos, né, dos prejuízos para o empresário. Então, meu irmão, se eu não se beneficiar de todas essas informações inteligentes que hoje existe no mercado, eu vou voltar para a calçadinha. E às vezes vem na nossa cabeça que quando a gente quer se organizar, de fato, o processo da organização, da estruturação é doloroso. Às vezes a gente se lembra. E eu vejo muito empresário falando isso. Se eu soubesse, eu só tinha um funcionário. Uhum. Porque eu me lembro quando eu tinha um funcionário, 2 funcionários. Eu já consigo ter aquele documento ali. O funcionário novato que vai chegar, ele já vai ter ali todas as informações. Então ele sabe que a primeira coisa que ele vai fazer quando chegar é preparar o café, é fazer a limpeza, filtro, né? Tudo. Ele vai fazer a limpeza da sala da diretoria. Então tem clientes que querem assim, clientes que querem eu quero que ele faça a limpeza da entrada da empresa, do condomínio. Então a gente vai selecionando ali, a gente bota não só a atividade que ele vai executar, mas o EPI que ele vai utilizar, qual é o tipo de limpeza, qual é o material que ele vai utilizar e os riscos. Então, esse documento a gente já elabora na implantação do contrato, para que realmente o cliente veja, poxa, o negócio é sério, realmente tem uma metodologia, tem um processo. E todo aquele processo de limpeza que a gente passa para o cliente, né, na limpeza pós-abate também passa para o nosso colaborador. Então, vou fazer uma limpeza da sala dessa, eu vou limpar sempre de cima para baixo, dentro para fora, e tudo isso eu aprendi com meu pai. Vai no pop. Vai no pop também, né? E tudo isso foi aprendizado com meu pai. Esse conflito ali saudável, né? Sim. Então, e é aquilo ali que eu acreditava que realmente fazia sentido, porque eu poderia estar com razão, tá certo, mas ele tinha que realmente questionar. É importante para que a gente chegasse num consenso e algo que realmente fazia sentido. É realmente importante para a empresa nesse momento, porque eu podia estar acelerado ali de uma forma e ele me freava um pouco. E da mesma forma eu fazia o contrário, né? Vice-versa. Então, às vezes ele freava demais e você dava uma acelerada. Isso, então dava uma caminhada. A gente ia trocando essa ideia e ia avançando dessa forma, né? Mas sempre com muito pé no chão, muito seguro do que estava fazendo, né? E a gente foi indo. E está indo, né? Isso. Está indo. Assim, Lucas, você tocou em 2 pontos muito importantes que hoje serve de conselho, né? Para quem está sucedendo empresas, para quem está fazendo readaptação de mercado. O primeiro fator foi a credibilidade que seu pai te deu. Tributário, eu acredito que quem tem que estar preocupado com a parte técnica são escritórios competentes como o seu, de contabilidade. O empresário, ele tem que olhar o que vai mudar no dia a dia dele, o que vai mudar no design organizacional da empresa dele. Sim. E que a grande maioria está consumindo uma grande quantidade de conhecimento técnico, ao invés de discutir de fato com o contador e confiar no processo, procurar bons escritórios, que é mais um fato, que escritórios medianos vão cometer muitas provas. O tradicionalismo sempre ligado com a inovação. Sim. Né? Então, desde que eu entrei na empresa, eu nunca tive muita relutância da gente colocar os projetos de inovação para rodar. À frente, né? Então, eu já cresci vendo muitas inovações a nível local da gente. Sim. E a gente foi crescendo e foi vendo. Agora, assim, tem que sempre estruturar bem os projetos, né? Sempre, A gente tem visto cada vez... o tiro certo, né? A gente tem visto cada vez mais as IAs acontecendo, novos sistemas, que a melhor forma da gente passar um orçamento não é você chegar, rapaz, eu quero um JBL e vai atender meu evento. Não é. Porque muitas vezes a pessoa chega
E, rapaz, eu quero uma caixinha com microfone, Bluetooth e tal, mas quantas pessoas são? 500 pessoas. Aí Não atende, né? sim. Então, esse processo, meu irmão, a gente gosta de ir em loco, conhecer o espaço, bater um papo, fazer aquele olho a olho com o cliente, né? Que é muito importante. Perfeito. E dependendo do evento, às vezes são 2, 3 reuniões pra gente poder marcar de conversar e mandar um. E aí, turma, acompanharam? Curtiram? O que é que vocês visualizaram de toda essa trajetória que nós passamos e que ainda é só o início de um projeto que vai se estender a ponto de trazer diversas situações empresariais às quais nós convivemos no nosso cotidiano empresarial, mas nem todos nós sabemos o que de fato cada um passa. E eu estendo esse convite a você, empresário, amigo, parceiro, a estar participando novamente conosco das nossas próximas estruturas, com um novo cenário, uma nova ideia de negócio, uma nova readaptação da sua empresa, para que nós possamos estar cada vez mais fomentando esse segmento e trazendo soluções não somente orientadas, mas vividas na realidade.